Os cristãos e os jogos de azar. O que está acontecendo com o povo evangélico que tem crescido o número de apostadores nos jogos online, jogos de azar? Porventura, esses evangélicos estão perdendo a fé? O que é que a Bíblia pode trazer para nós de norte, de parâmetro, para que nós, evangélicos, possamos seguir os seus preceitos? Nós vamos falar sobre isso, além de falarmos também sobre os perigos dos jogos eletrônicos. Olá, meus queridos, somos podcast Pastor Júnior, aqui quem vos fala. Olha, eu fiquei muito assustado quando eu comecei a verificar algumas reportagens na internet a respeito da quantidade de evangélicos, de cristãos como um todo, que fazem uso, tá, das plataformas de jogos, jogos de azar, as bets, tigrinho e etc. E sem saber, acreditamos, das consequências que podem levar um vício no jogo eletrônico, no jogo de azar, tá bom? Eu queria falar com vocês, trazendo como base um texto da palavra do Senhor, porque alguém pode dizer, mas a Bíblia não vai dizer expressamente que não jogueis em jogos de azar. Realmente, a Bíblia não tem um texto falando sobre isso, mas ela tem outros textos que nós podemos extrair os princípios e deles fazer uso para a nossa vida. Por exemplo, não é o texto que eu trouxe aqui expressamente, mas eu queria lembrar para os irmãos. A Bíblia diz que o homem deve o quê? Se sustentar do seu próprio suor. Então, qual o suor que o homem pode estar dando, né? Está tirando no sentido de jogar em jogos de azar, em bets. Muito pelo contrário. Isso, os jogos eletrônicos, ele pode levar o vício ao jogo eletrônico até uma enfermidade reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Isso é muito importante nós falarmos aqui. Agora, sem mais delongas, vamos tentar ir ao texto para que a gente possa tentar ter um entendimento aqui mais acertado sobre aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, tá bom? Vamos lá. O texto é esse aqui, eu vou projetar aqui para vocês, para que vocês possam visualizar, tá certo? Tá aqui. O texto é Timóteo, certo? Timóteo. Vamos a ele. 1 Timóteo, capítulo 6, certo? Diz assim o texto, olha como é que é interessante a palavra do Senhor, queridos, como ela nos ensina, né? Diz assim, ó, os que querem ficar ricos caem em tentação. Preste atenção nisso. Aquele desejo de ficar rico, de ostentar, de ter uma Ferrari, de ter uma super casa, de usar as melhores marcas, os que querem ficar ricos caem em tentação, certo? A oração de Jesus, não nos deixei cair em tentação. Aí, cai em tentação, cai em armadilhas. Será que o jogo de azar, meus irmãos, é uma armadilha? Você já viu alguma pessoa rica porque ela jogou no jogo de azar? Será que o jogo de azar, ele não é uma enfermidade? Já falamos que o é. Daqui a pouco vamos verificar esse artigo, né? Falando sobre isso. Então, cai em tentação, quem quer ficar rico, aquele desejo de ficar rico, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Jogar, hoje eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. E além disso, desejos descontrolados e nocivos. Não é bom. É um desejo nocivo que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então, todas as vezes que o homem, com esse afã, com esse desejo ardente de ficar rico, está no seu coração, meus queridos,
ele pode cair em tentação. Isso não significa que o homem não possa enriquecer fruto do seu trabalho, fruto do seu suor. Não é isso que nós estamos falando. O tema aqui é jogos eletrônicos, são as bets, casa de apostas, jogo de azar. É isso que nós queremos falar. E entre os evangélicos, quem não é evangélico, né? Tá tudo certo. Então, os que podem ficar ricos caem em tentação. Os que querem, né? Querem ficar ricos, caem em tentação, caem em armadilhas. Quantos desses jogos eletrônicos são manipulados, queridos? Quantos influencers foram presos, tá? Só é colocar lá no Google, porque usaram de artimanhas para poder divulgar os jogos eletrônicos. Tá lá, certo? Caem em armadilhas e muitos desejos descontrolados. Nós vamos ver algumas pessoas aqui, queridos, que venderam casas, venderam carro para poder sustentar o vício, tá? De jogar, de ganhar, aquele afã de ganhar, de ficar rico, né? Esses desejos são descontrolados, ou seja, uma vez que entrou, irmãos, é muito difícil de controlar. Por isso, a Organização Mundial de Saúde tratou os jogos eletrônicos como enfermidade, como doença, tá? E nocivo, tá? Descontrolado, desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem em ruína e destruição. Em ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro, esse afã de ficar rico, de ostentar marcas e marcas, não é? É a raiz de todos os males. Algumas pessoas, preste atenção, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então, as pessoas, por cobiçarem o dinheiro, de ficar rica, de ficar famosa, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Certo? Bom, esse aqui é o texto que nós queremos falar para dar base bíblica. Você não vai encontrar um texto, não jogueis jogo de azar. Não vai encontrar. Você vai encontrar esse texto que nós achamos assim, por demais interessantes. Bom, passada essa fase, eu queria mostrar algumas reportagens, certo? Algumas reportagens que vão mostrar essa questão do envolvimento do povo evangélico nos jogos eletrônicos. Será que o povo evangélico está jogando, não está jogando? Vamos dar uma olhada no que as reportagens estão afirmando sobre, tá? E agora sim, nós voltamos para verificar aquilo que as reportagens estão falando sobre, tá? Sobre. Vamos lá. Queridos, vamos verificar aqui. Poder 360 vai dizer assim, ó. 29% dos evangélicos apostam nas bets. Católicos são 22%. Veja só. Olha que dado interessante. Eu vou abrir essa reportagem aqui, tá? Vou abrir essa reportagem. Tá aqui, ó. 29% dos evangélicos apostam nas bets, católicos 22%. Meus queridos, olha só. Vem aqui para mim. Preste atenção. Quando eu estou dizendo que 29%, né, dos evangélicos, eles creem nessa questão das apostas, e 22% dos católicos, nós estamos totalizando, certo? 51% do povo que se diz cristão. Onde é que está a palavra de Deus na vida desses cristãos? Então a gente pode dizer 29% mais 22 é 51%. A maioria dos apostadores são cristãos. Essa é a nossa preocupação. A maioria massacrante são cristãos. Tantas coisas para falar aqui, irmãos. Eu não quero me aprofundar muito nas estatísticas, mas só para você ver, ó. A pesquisa Poder Data, realizada no dia 12 a 14 de outubro de 2024, recente agora, tá? É a mais atual. Mostra que os evangélicos apostam mais online que os católicos.
Segundo o estudo, 29% do primeiro grupo religioso dizem já ter jogado em alguma bet, contra 22% do segundo grupo, ou seja, evangélicos e católicos, certo? Tá aqui, ó. Apostas em bets versus religião, dentre católicos, dentre evangélicos, tá aqui, ó, certo? Queridos, sem querer, agora, uma questão interessante, né? Aqui, ó, o endividamento das bets, porque isso vira uma bola de neve, a pessoa vai pegando dinheiro emprestado, vai vendendo isso, vai vendendo bens, vai vendendo carro, vai vendendo casas para sustentar o vício, que é onde está a ruína, que o livro de Timóteo, ele falou, certo? Então, veja só, existem daqueles que estão endividados, 24% que declararam já ter apostado em bets. Dentre os católicos, né, 12%, e existe uma margem de erro, está devendo, né? Evangélico, 20%, certo? Isso é muito interessante, querido, a gente perceber, notar e a gente fica pasmo com essa situação. Fica pasmo com essa situação, tá? Então, dentre os 51% de pessoas que investem, né, em casa de apostas, 51% é o povo que se diz acreditar em Deus, que é cristão, tá? Que é cristão. Tem até uma reportagem da revista Fórum que diz assim: a fé no jogo não costuma falhar. Isso é uma crítica fazendo, não aqueles que mais criticam, agora estão fazendo uso. Folha de São Paulo vai dizer assim: Bet chegam às igrejas evangélicas e preocupam pastores. Veja só, preocupam pastores. Tá aqui. Eu vou mostrar para vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha. Olha. Bet chega às igrejas evangélicas e preocupam pastores. Tá? Essa é a razão pela qual nós estamos aqui, queridos, falando com você, falando no seu coração. Agora veja só. Sobre a questão de, certo? De ser algo que traz um prejuízo para a saúde, certo? Vou mostrar para vocês aqui esse dado aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Jogo de azar, como as apostas online, podem afetar a vida das pessoas. Aí a matéria segue. G1. Ludopatia. Entenda o que é a doença de pessoas viciadas aí. Em quê? Em jogo. As consequências do jogo de azar. Meus queridos, olha, é fato, tá? É fato, eu queria dizer para vocês, é fato que é uma enfermidade. Eu só queria abrir aqui para ler um pouco para vocês, tá? Ó, vícios em jogos de azar é reconhecido pela OMS como doença desde 2018 e exige um tratamento. Veja só. Vender imóveis para conseguir dinheiro para aposta de azar, perder as economias da vida acreditando que ia conseguir virar o jogo, não conseguir parar de perder tudo, tá? O vício em jogo de azar não é frescura, mas uma doença classificada pela Organização Mundial de Saúde como ludopatia. Ludopatia, tá? A ludopatia vem a ser, portanto, uma condição médica caracterizada pelo desejo incontrolável de continuar jogando. É a doença reconhecida pela OMS e no Brasil tem sido 10-Z72.6. Mania de jogo e apostas. E 10-F63.0, que significa jogo patológico. Então a gente vê relatos na internet, por exemplo, um caso de uma mulher, uma cozinheira que perdeu R$ 80.000 em 2 meses. Ela recebeu um link para o jogo, abriu por curiosidade e começou a passar o tempo jogando. Quando percebeu, ela tinha perdido todas as suas economias e estava fazendo empréstimos para jogar. Então veja só, queridos, né?
Tudo começa com uma curiosidade, vai lá, entra, será que eu posso? Pouquinho, ganhou, perdeu, 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 ganhou, ganhou, perdeu, 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 ganhou. E aí a pessoa vai entrando num vício. A nossa preocupação, queridos, é que os evangélicos, os cristãos, estão sendo atraídos pelos jogos eletrônicos, pelos jogos de azar. E a Bíblia, a palavra do Senhor, diz assim que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Então, é conveniente, tá? O cristão estar participando de jogos de azar. Meus queridos, eu falo o seguinte, tá? É uma janela que se abre muito perigosa, certo? Porque começa com um experimento, começa com um teste e vai atraindo as pessoas, vai sugando a pessoa. A pessoa ganhou uma vez, perdeu duas, ganhou outra vez, e aí perdeu tudo. Já pensa em empenhar o salário, um adiantamento, um empréstimo, aí começa a vender carro, vender casa. Vocês vão ver isso na internet. Queridos, onde está a fé dos cristãos? Onde está, irmãos, fugir desse mal, fugir, irmãos, desse lugar de destruição que só tem destruído famílias, destruído casamentos, porque quando essas coisas acontecem, quando o buraco, irmãos, ali está aberto, são coisas terríveis que acontecem dentro das casas, coisas terríveis. Quero falar algumas coisas para encerrar esse vídeo aqui. Veja só, é, consequências, né, desse vício, né? É a dependência, irmãos. A dependência. Perda de valores, a destruição da família. Esse vício pode chegar a causar depressão, ansiedade. Olha só, irmãos. Se isso fosse uma coisa boa, causaria naqueles que entram nessa seara aí depressão, ansiedade? Sim ou não? Consequências financeiras, endividamento, perda de bens, né? Envolvimento com agiotagem. Olha só. Impacto social familiar, irmãos, é coisa extraordinária. Desagregação da família, isolamento social, desfazimento de casamento, que é a briga, a contenda, porque você gastou dinheiro com isso, eu mandei, etc e tal, olha, certo? O que é que a gente precisa fazer, irmãos, né? Tomando base aquilo que a gente viu, termos a consciência e levarmos os irmãos, aquele que está ao nosso redor, a terem a consequência de isso pode ser um abismo, tá? Pode ser um caminho sem volta. E nós podemos muito bem ajudar essas pessoas que estão precisando, fomentando na vida delas e para que elas possam largar isso. Se chegou em nível de enfermidade, irmãos, precisamos orar muito por essas pessoas. Incentivar a procurar um médico, um profissional, para que possa ajudar essas pessoas que estão com dependência, tá? E aí, eu posso dizer, o jogo eletrônico é pecado? Meu irmão, tudo que leva a gente a uma destruição, eu acredito que não é uma coisa boa. Não é uma coisa saudável, tá? Porque ninguém, não, eu vou jogar aqui um pouquinho, jogou, saiu, próximo mês, não. O problema está no vício. Vai duas vezes, e depois a pessoa entrou no buraco e não sabe mais como sair dele. Não sabe mais como sair dessa situação, tá? Queridos, esse é o vídeo, essa é a nossa preocupação. Você conhece algum irmão que está jogando jogos online? Leve esse vídeo para ele assistir, para ele despertar. E meu irmão, em nome de Jesus, pare, pare. Você não sabe o lugar aonde você pode chegar. E eu queria repetir o texto da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é o quê? Ela é cura. A palavra do Senhor é tudo para nós. E eu queria trazer esse texto como base para você, tá? Olha o que é que diz a Bíblia
a gloriosa palavra de Deus. Os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, caem em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Ok? Bom, que essa palavra cure o seu coração, produza vida e que você possa ser liberto pelo Espírito Santo. Por Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, e eu quero declarar libertação na sua vida, se você está preso a esse vídeo. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres em nome de Jesus. Meus queridos, somos podcast, terminando agora mais um episódio muito preocupante. Um dos vídeos mais importantes aqui do nosso canal, falando sobre a questão do envolvimento dos evangélicos, dos cristãos, dentro desses jogos de azar e as consequências dele. E lembrando a todos que é uma doença, tá? Bom, estamos encerrando esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, comente, tá? E que Deus abençoe a sua vida, graça e paz do Senhor Jesus.